Gravando. Opa, gente, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Revolução dos Bichos. Gente, eu estou em uma espécie de maratona para ver se eu consigo terminar de fazer as resenhas dos últimos livros que eu tenho da minha lista, da minha lista de leitura de 2021, né? São 12 livros e faltam dois. Esse aqui, A Revolução dos Bichos e é, Lendas do Deserto de Malbataan, que eu devo fazer ainda amanhã, se tudo ocorrer bem. Então nós vamos ter dois vídeos. Eu estou gravando hoje, é dia 29, para sair esse vídeo amanhã, dia 30, e eu devo gravar amanhã, no dia 30, para sair no dia 31, esse último vídeo falando sobre o livro de Malbataan. E aí nós finalizamos o ano com todas as resenhas da minha lista de leitura. Eu vou ter feito menos vídeos do que livros que eu li esse ano, curiosamente. Mas a gente vai falar disso melhor em um outro momento. Falando agora propriamente do livro, bem, primeiramente, deixe-me dizer que esse livro aqui é muito bonito mesmo. Hoje em dia, essa obra já caiu em direito público. É direito público que se fala? Eu não estou bem certa, mas seja como for, os direitos dele não cabem mais a uma editora ou ao autor em si. Então, todas as editoras que quiserem fazer uma versão das obras do George Orwell, George Orwell, podem fazer a seu bel prazer. Bem, e aqui nós temos uma edição da editora Intrínseca, que deve ser uma das edições mais bonitas que nós temos no mercado. E se você quiser saber como é exatamente essa versão aqui, eu já fiz um vídeo de unboxing desta edição e eu vou deixar, se eu conseguir lembrar de colocar, o link em um card, o card aqui, e na descrição deste vídeo. Provavelmente esse vídeo vai estar em um artigo lá no meu site, então lá tem todos os links certinhos também, ok? Então vamos lá falar sobre a Revolução dos Bichos. Eu anotei aqui alguns tópicos, são poucos tópicos que eu não quero me delongar demais, mas vamos lá. Em 2020, salvo engano, 1900 e 1900 e 1984 ficou como o melhor livro que eu li no ano. Lembrando que o George Orwell, ele escreveu vários outros livros, mas os seus dois expoentes são A Revolução dos Bichos, que ele escreveu primeiro, e depois 1984. Só que eu li primeiro 1984 e depois eu vim a ler A Revolução dos Bichos. Eu devo confessar que eu não estou assim muito afoito a ler o resto da obra dele, apesar de ter achado essas duas obras excelentes. E esse livro aqui certamente vai entrar no meu hall dos 3 melhores livros que eu li este ano. Mas como eu nunca ouvi falar muita coisa assim a respeito do resto da obra dele, eu não sei, mas isso não me cativou a querer procurar. Mas pode ser que no futuro eu acabe lendo o restante da obra dele, que ainda esteja aí disponível para a gente adquirir ou, sei lá, fazer download na internet, já que agora é legal você fazer isso. Mas, como ia dizendo, vamos começar finalmente a falar dessa história aqui. Então, do que se trata a Revolução dos Bichos? A Revolução dos Bichos é tem um termo próprio para histórias que a gente tem como animais falantes, uma fábula, isso, é uma fábula. E nós temos um mundo em que esses animais são cientes e que dado a devidos maus tratos e tal,
nós temos um porco, e esse porco, ele, antes de morrer, ele instiga nos seus, é, nos seus camaradas, nos seus companheiros de fazenda, que eles é quem tinham que tomar as rédeas das coisas, né? Da fazenda, porque eram eles que produziam o grosso, era eles que produziam tudo que tinha da fazenda era graças a eles. Então, se tudo eles produziam, eles tinham direito a tudo também. Enfim, esse porco visionário acaba morrendo e é, não vê os frutos dessa ideia florescerem, né? Não vê, enfim, né? Ele apenas lança a ideia. E essa ideia pega, mas os animais ainda não têm a capacidade, ainda não têm a organização para se revolucionarem e tomarem o poder. Mas em um dado momento, em uma dada situação meio que inesperada, em que os animais estão passando por uma série de maus tratos, há um estopim e a revolução acontece. Então, os animais tomam conta da fazenda, eles expulsam os humanos, existe uma batalha e tal, que acaba virando um marco na história da fazenda animal. E, enfim, alguns animais vão morrer nesse processo e muita água vai rolar. Até porque no desenvolver das coisas, primeiro a história começa bem bonitinha, né? Você vê os animais fazendo todo aquele esforço e vendo o seu trabalho ser recompensado, e agora eles têm mais tempo para descanso, eles têm mais comida, e o que eles trabalham serve para eles mesmos e não para um terceiro. E até é bastante inspirador essa primeira fase. Entretanto, começam a surgir então cabeças, que nesse caso aqui são porcos, e aqui a gente vê a visão aqui dos porcos, que são eles quem tomam é, a frente do trabalho intelectual. Aliás, aqui atrás nós temos uma ilustração também, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Opa, opa. Essa ilustração aqui dos porcos no celeiro e tal, tendo uma de suas reuniões. E quando eles têm essas reuniões, eles cantam, eles se inspiram e tal. É bem interessante. Mas como disse, então os porcos eles tomam o trabalho intelectual das coisas. E dentre os porcos acabam surgindo facções com ideias diferentes. E a coisa vai se desenvolvendo e uma dessas facções acaba perdendo a sua autonomia, acaba até sendo expulso e acaba virando um inimigo da fazenda, porque as histórias da facção que ganhou, eles acabam inventando histórias que no início você não sabe se é verdade ou não, e do meio por fim você acaba vendo que não era verdade, ou que eram partes verdades, partes mentiras, mas não importa, porque agora eles têm um inimigo a qual odiar, além dos humanos. E os humanos, depois de um tempo, enfim, eles não odeiam mais tanto e as coisas vão sendo subvertidas. E tem uma coisa bem interessante que eles têm, quando eles fundam a Fazenda Animal, eles têm 10 lemas, né? São 10 como é que diz? São 10 regras. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui rapidão. Como eu disse, esse vídeo não vai ter muita edição, porque já é para ser lançado amanhã. Então não dá para a gente demorar muito nisso. Se eu achar aqui, eu acho que achei. Calma aí, calma aí. Achei. Hum... Não achei. Ah, caramba. Eu achei, mas não achei. Eu achei porque esse livro ele tem as ilustrações originais, onde tem escrito em inglês. E eu não queria correr o risco de falar errado a tradução. Tá, vamos lá. Eu vou fazer uma tradução aqui, apesar de não precisar. Mas na verdade não são 10, são 7. São 7 regras, né? É, mais ou menos isso. Ah, quem quer que se levante duas pernas
é um inimigo. Quem quer que ande em duas pernas é um inimigo. É, quem quer que quem quer que ande sobre as quatro patas ou voe é, é, é um amigo, né? É, um animal não deve vestir roupas. Nenhum animal deve dormir em uma cama. Aí, nenhum animal deve beber álcool. Nenhum animal deve matar outro animal. E todos os animais são iguais. E conforme a história vai passando, cada um desses pontos vai sendo deturpado até nós chegarmos no último, que é finalmente deturpado. E eu lembro que quando eu li esse trecho, essa parte na verdade foi uma explosão assim na cabeça, porque eu ouvia Engenheiro de Havaí há um bom tempo atrás, e tem uma das músicas dele que ele cantava no refrão: todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. E nossa, ele tirou daqui esse refrão, é exatamente isso. Nós temos todos os animais são iguais, e quando é deturpado finalmente esse último, ele vira: todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros. Nossa, muito bom. E, bem, eu não quero falar muito, porque eu não quero dar grandes spoilers. A história, ela é bem pequenininha, são poucas páginas. Aqui parece muitas páginas, né, quando a gente vê 239, mas esse livro ele é recheado de ilustrações, então a história mesmo ela é bem curtinha. Então eu vou dizer que eu fiquei com muita pena de alguns personagens aqui que apoiavam muito o, vamos chamar de partido, né? Ou o governo, e que acabaram se dando mal no final. A gente tem esperança de que essa coisa não vai desenrolar do jeito que parece que vai desenrolar, mas quando finalmente acontece, a gente fica com aquele aperto no coração, sentindo dó do pobre, do coitado do animal. Mas sim, vamos lá, um outro ponto interessante. Na nossa versão brasileira, é, o nome virou a Revolução Animal. O nome original dessa obra é Animal Farm, ou seja, em tradução livre seria como A Fazenda Animal. E em Portugal, salvo engano, é exatamente esse o nome que recebeu a obra. Aqui no Brasil surgiu algumas versões e tinha também algumas versões antigas que tinha também esta tradução. Mas sinceramente, a palavra, aliás, o termo A Revolução dos Bichos, ela tá muito mais tem muito mais a ver com a história do que o próprio nome original, que seria apenas a Fazenda Animal. Aliás, a Fazenda Animal é o nome que os bichos dão para a fazenda quando eles conquistam a fazenda. E daí o nome do livro. Mas a Revolução dos Bichos, apesar dele não usar esse termo revolução em nenhum momento do livro, não que eu lembre pelo menos, encaixou muito, mas muito bem. E eu espero sinceramente que as futuras edições, as edições que venham depois dessa e das outras editoras, mantenham esse termo, porque ele casa muito bem com a história. E, como eu disse, um dos grandes booms, uma das grandes coisas que a gente vê na história é justamente como os ideais que eram rogados no início da história são deturpados até um ponto que você não consegue nem imaginar em como um sistema que era tão bom para os animais acaba se tornando tão malévolo ou até pior do que os era impostos pelos humanos. E, claro, novamente você precisa ler para ter uma ideia do que eu estou falando. Um outro ponto que eu quero falar é em como este livro aqui é extremamente atual. Novamente, calma aí. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui para ver se tem quando é que ele foi lançado. Eu sei que ele é bem antigo, tem que ser, né? Senão ele não estaria em direito livre. Eu estou falando direito livre, mas não é esse termo correto. Deixa eu ver aqui. Caramba!
O Orwell, por exemplo, ele nasceu em 1913 e morreu em 1950. Morreu bem novo, aliás, viu? Não tinha nem 50 anos. E. Não diz. Aqui não diz quando é que foi lançado esta edição aqui, mas já faz bastante tempo. Bastante tempo mesmo. Mas mesmo assim, a Revolução dos Bichos continua extremamente atual. Bem, mas então, outro tópico que eu coloquei aqui: 1984 ou a Revolução dos Bichos? Qual é melhor? Opa, desculpa. Qual é melhor? Revolução dos Bichos ou 1984? Eita, que eu dei agora uma de Temer. Sinceramente, 1984 ainda é melhor do que a Revolução dos Bichos, porque 1984 tem uma profundidade bem maior e é uma história bem mais pesada do que a Revolução dos Bichos. É uma história que seria a evolução do que a gente vê aqui. A gente imagina só, você tem primeiro essa história e depois é que tem 1984. E na verdade, se você não leu nenhum dos dois livros, comece lendo realmente a Revolução dos Bichos, porque a Revolução dos Bichos ela é mais palatável, ela é mais fácil de se digerir. Enquanto 1984, além de ter umas partes que são um tanto arrastadas, é um livro muito mais denso, é um livro que... Como é que eu posso explicar isso? É a bota de um soldado esmagando, é a bota de um soldado esmagando o crânio da esperança. Eu já fiz essa mesma descrição algumas vezes de 1984 e eu ainda acho que é a melhor representação do que representa o livro. A Revolução dos Bichos é sim um livro que lhe deixa para baixo também no final das contas, mas nem tanto quanto a sua obra-prima, né, a sua obra maior. Então, sim, 1984 ainda é o meu preferido dos dois, mas isso não é um demérito em relação à Revolução dos Bichos. Esse livro pequenininho, mas fantástico. Gente, deixa eu só olhar aqui, mais um minutinho. Caramba, eu falei bem mais do que eu imaginava. Gente, por hoje é isso. Esse vídeo vai ficar meio que sem edição. Espero que vocês tenham gostado. E me diz aí o que é que vocês acham de A Revolução dos Bichos. Se vocês já leram, se vocês pretendem ler. George Orwell foi certamente um gênio de sua época. E os seus livros são extremamente atuais. Então, gente, se vocês não leram nada dele, vocês precisam ler, principalmente nos tempos que nós vivemos hoje em dia. Por hoje é isso. Nos vemos em uma próxima, provavelmente amanhã. Tchau!